Gênesis, capítulo 30. Nós vamos seguir, irmãos, na exposição sequenciada do livro de Gênesis. Hoje é o primeiro domingo do mês e, por isso, nós vamos seguir desse ponto onde nós paramos. Gênesis, capítulo 30, versículo 25. E aí, agora pela manhã, irmãos, nós vamos expor até o versículo 27. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. E aconteceu que, como Raquel deu à luz a José, disse Jacó a Labão: deixa-me ir, que me vá ao meu lugar e à minha terra. Dá-me as minhas mulheres e os meus filhos, pelos quais te tenho servido, e ir-me-ei, pois tu sabes o serviço que te tenho feito. Então lhe disse Labão: se agora tenho achado graça em teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Amém. Oremos, irmãos, ao Senhor mais uma vez. Senhor Deus, diante da tua palavra estamos, Senhor, desejosos de termos de ti a instrução, de termos de ti a revelação da tua vontade pela tua revelação escrita, Senhor. Que teu Espírito nos conduza, que nós não nos lancemos a um mero exercício formal, externalista, Senhor. Que a nossa mente não devague, enquanto o Senhor tem nos dado maravilhas, Senhor. Mas que ela esteja atenta para apreender cada porção da tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós voltamos mais uma vez à saga de Jacó e da sua família. Nós temos visto até aqui, irmãos, a desgraça que é o pecado na vida de uma família, ou o pecado abrigado no coração de indivíduos. Isso vai afetar famílias inteiras. Isso vai trazer consequências danosas, irmãos, e desastrosas na vida do povo de Deus. E a partir de agora, irmãos, depois de toda aquela narrativa, daquela situação vergonhosa na família de Jacó, disputa entre as suas esposas, o fato de ele estar casado com duas esposas, o desejo de uma de querer ter o amor do marido, o desprezo do marido para com uma das esposas, a esposa tendo inveja da outra. Depois de toda essa situação e de um bocado de menino ter sido gerado desse processo, o texto vem no versículo 25 e diz: e aconteceu que como Raquel deu à luz a José, disse Jacó a Labão: deixa-me ir, que me vá ao meu lugar e à minha terra. O ponto aqui, irmãos, que quando José nasce, alguma coisa no coração de Jacó, provavelmente o completar desse período de trabalho, o desperta a querer sair da terra do seu tio e voltar para a terra que o Senhor havia prometido, dar aos seus pais e à sua descendência, isto é, a ele também. Alguma coisa ali, irmãos, mudou em Jacó. E a partir daqui começa mais uma sessão de Gênesis. A partir daqui, irmãos, começa um processo de volta de Jacó à terra de Canaã. E vai vir uma sequência, queridos, de encontros, de fugas e encontros, em que Jacó foge e é encontrado. Jacó foge e é encontrado. Essa fuga que já vem vindo desde Esaú, quando ele fugiu de Esaú para não ser morto por ele. Até que ele chega, então, à terra de Canaã. Ele vai fugir de Labão, e Labão encontra, ele vai ser encontrado pelos anjos, ele vai ser encontrado de Esaú, de quem ele vinha fugindo, ele vai ser encontrado pelo próprio Senhor e ter derradeiramente o seu coração transformado, irmãos. Mas até lá, há muita estrada ainda para caminhar em cada um desses encontros. E o que é que o Senhor vai nos ensinar, irmãos, nessa primeira porção, que vai até o final do capítulo 31. Hoje nós não vamos conseguir abranger toda ela, mas vamos ver parte dela. O que é que o Senhor nos ensina nessa porção aqui, irmãos? Nos ensina o seguinte, queridos, que nós devemos nos entregar à providência de Deus e às suas promessas, fazendo o que Ele manda, pois no mais, Ele cuidará de nós, mesmo diante de homens injustos, mesmo diante das nossas tolices. Eu vou repetir, irmãos. O que é que o Senhor está nos ensinando nessa porção que nós estamos começando agora? É que nós devemos nos entregar à providência do Senhor
e confiar nas suas promessas, fazendo o que ele manda, porque ele cuidará de nós, a despeito dos homens injustos e a despeito até mesmo das nossas tolices. Ele cuidará de nós. Vamos então caminhando, irmãos, porção por porção, desde agora pela manhã até a noite vai ser assim, nós vamos caminhando porção por porção dessa narrativa. Veja novamente o versículo 25. O Senhor diz: e aconteceu que, como Raquel deu à luz a José, disse Jacó a Labão: deixa-me ir, e que me vá ao meu lugar e à minha terra. Dá-me as minhas mulheres e os meus filhos, pelos quais te tenho servido, e ir-me-ei, pois tu sabes o serviço que tenho feito. A primeira coisa que acontece aqui, irmão, nessa narrativa, é Jacó vai até Labão e expressa o seu desejo de voltar para a terra de Canaã. Esse desejo aqui, irmãos, não é aleatório. Não é simplesmente um desejo de nostalgia da sua terra. É um desejo que tem por trás, irmãos, o fazer a vontade do Senhor. O Senhor havia dito que Canaã era, por promessa, a terra de Abraão, de Isaque e Jacó. Deus havia dito isso para o próprio Jacó quando ele vinha fugindo de Canaã para as terras em que seu tio Labão morava. Você vai, mas você vai ter que voltar, porque eu jurei dar aos seus pais e à descendência deles, a você, essa terra de onde você está fugindo. Então, irmãos, ele sabia que Canaã era o seu lugar. Era ali que ele deveria estar. Ele andou errante, ele peregrinou um pouco mais distante, mas o seu lugar era aquele, irmãos. Agora, ele fará o mesmo percurso, o mesmo movimento de volta que os seus pais fizeram. Lembra? Abraão saiu dessa região para Canaã pela fé. Isaac não foi para lá, mas a sua esposa precisou sair dessa região para Canaã pela fé. Agora Jacó vai fazer o mesmo movimento, fruto do mesmo ímpeto, a fé na promessa de Deus. Era possível, irmãos, que por uma perspectiva carnal, Jacó quisesse ficar muito bem ali, obrigado. Ora, está aqui os parentes das minhas esposas, está aqui toda a estrutura já, eu já tenho uma estrutura de trabalho, eu já conheço as pessoas aqui ao meu redor, então, para que mudar? Para que mudar? Estava num fato. Deus disse que lá era o seu lugar. E aqui, irmãos, no versículo 26, Jacó ele faz referência ao tempo de trabalho que ele trabalhou para Labão. Quando ele expressa o seu desejo, ele diz: me dá agora as minhas mulheres e os meus filhos pelos quais eu te tenho servido, e ir-me-ei, pois tu sabes o serviço que te tenho feito. Dentre as razões aqui, irmãos, que Jacó apresenta para voltar à sua terra, ele diz assim: já cumpri o nosso acordo. Eu cheguei para cá fugido do meu irmão, ele não falou que era do irmão dele, mas cheguei para cá, aqui, e você, então, me fez uma proposta de trabalhar por algum pagamento. Eu quero trabalhar para casar com Raquel. E então, trabalhei 7 anos para casar com Raquel. E tu me enganaste. E eu, então, trabalhei mais 7 anos, porque tu me colocaste Lia no lugar de Raquel, mas eu queria Raquel. E trabalhei mais 7 anos por Raquel. Eu te tenho servido todo esse tempo por minhas esposas e por meus filhos. Agora acabou o nosso acordo. O que chama a atenção aqui, irmãos, é que Jacó está fazendo referência ao cumprimento de um compromisso no qual ele foi enganado. Ele foi enganado. Trabalhou 14 anos para um homem e cumprindo um acordo com um homem que o enganou, irmãos. O enganou. Ele foi injustiçado. Mas ainda assim, irmãos, ele cumpriu a sua palavra. Ele foi injustiçado por Labão e vai ser ainda mais. Nós vamos ver já já. Mas ele cumpriu o seu acordo. É por isso, irmãos, que Matthew Henry, ele comentando esse texto, ele diz assim: embora os outros tenham nos enganado, não seremos justificados se os enganarmos.
A nossa regra é agir como gostaríamos que agisse conosco, e não agir como agiram conosco. Você percebe a diferença? Eu não ajo com alguém segundo a pessoa agiu comigo. Eu ajo com alguém, a regra que o Senhor estabeleceu é: ame o próximo como a si mesmo. Faça ao outro o que você quer que façam a você, mesmo que não façam a você. Não está condicionado. E como, irmãos, esse ímpeto de condicionamento da lei do Senhor é comum em nosso coração. Ah, se minha esposa não é uma boa esposa, então eu não vou ser um bom marido a ela. Se meu marido não é um bom esposo, então eu não vou ser um bom esposo a ela. Se meu patrão não é um bom patrão, então eu não vou ser um bom patrão a ele, ou vice-versa. A gente vai colocando essas regrinhas de condicionamento, irmãos, que não está amparado pela palavra do Senhor. A minha e a sua obediência em favor de alguém não está fundamentada nesse alguém que recebe o fruto da sua obediência ao Senhor. Você não obedece, você não ama o próximo, até o próximo ser digno desse amor. O Senhor falou: ame o próximo. Não tem uma cláusula, se ele for digno desse amor. Se ele devolver esse amor como você gostaria que ele devolvesse. Ame. Faça ao próximo como você quer que faça o bem a você mesmo. Mas a carne, irmãos, ela impera de tal forma que até em nosso meio nós encontramos essa visão. Ele agiu assim comigo, eu vou dar na mesma moeda. Eu amo como eu fui amado. Eu ajo como agiram para comigo, irmãos. Embora, irmãos, nós sejamos tratados com injustiça, nem por isso nós devemos agir com igual injustiça, na verdade. Isso é bem diferente, queridos, da nossa cultura. Ou quem nunca ouviu o ditado: ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Ou ainda, se bater, vai levar. Ou então, pode vir quente, que eu estou fervendo. Sempre a ideia de responder na mesma moeda. Jacó foi enganado. Mas nós vimos, Salmo 15, que o piedoso, ele jura até com perda, mas cumpre a sua palavra. Isso aqui, irmãos, agir dessa forma louvável, que é um ponto louvável da postura de Jacó, desse Jacó tão enrolado que nós vimos recentemente, que é uma postura que a Escritura aprova. Isso aqui está por trás, irmãos, uma confiança na providência do Senhor. Só pode agir assim, irmãos, quem confia na providência do Senhor. Só pode agir assim quem confia na providência do Senhor. Mantermos-nos firmes, irmãos, e resolutos no que é certo, a despeito do que nos tenham feito, só vem de um coração que entendeu que o Senhor controla todas as coisas. E é aqui, irmãos, que a nossa fé é provada. É aqui que a nossa fé é provada. Quando eu olho essa situação de um mal feito, e aqui não está sendo dito, irmãos, que não seja legítimo a busca por justiça civil quando for necessário, a busca por justiça eclesiástica quando for necessária, não é essa a questão. A questão aqui, mais uma vez, é o ímpeto do nosso coração. O coração que vê a injustiça sendo feita, e a respeito dos meios lícitos e possíveis, as coisas não dão em nada. Ele não vai então usar aquilo como justificativa para o seu pecado, para que haja pecaminosamente contra o outro. Ele vai entregar a providência do Senhor. Por quê, irmãos? O que está por trás dessa confiança na providência do Senhor? Está por trás esse fato futuro. Deus julgará a todos. Toda injustiça cometida, meu irmão, toda e qualquer injustiça cometida será julgada pelo Senhor. Essa é a confiança do povo de Deus, irmãos. Quando a injustiça é feita contra eles, Deus deu meios, justiça civil, justiça eclesiástica,
Nós vamos recorrer e fazer uso desses meios. Mas no final, se a justiça dentre os homens falharem, a justiça do último dia, do trono do supremo e incorruptível juiz, não vai falhar. Isso é fruto de um coração que se entrega à providência do Senhor. Se entrega à providência do Senhor. Ele cumpriu a sua palavra mesmo sendo enganado. E o interessante é que essa justiça, irmãos, eu fiz referência aqui ao trono do Supremo Juiz no último dia, mas ele pode fazer essa justiça ainda nessa era, como ele tem feito em muitos casos. Como ele, inclusive, vai fazer com Jacó. Jacó vai ser justiçado pelo Senhor por tudo que Labão fez. Deus vai recompensar Jacó e punir Labão ainda nesta vida. E o Senhor pode fazer isso. Quantos não são os que se levantam contra os piedosos? Quer seja ímpios se levantando contra os piedosos, quer seja falsos crentes se levantando contra piedosos, e o Senhor os pune nesta vida. Mas a nossa esperança é tal que, ainda que nesta vida isso não ocorra, a nossa segurança e confiança é que o Senhor vai fazer no último dia. Indubitavelmente, irmãos. Não apenas, irmãos, isso é destacado no texto, essa confiança na providência do Senhor, na promessa dele. Mas aí, volta um pouquinho comigo ainda no versículo 25. Como é que ele fala para Labão? Ele diz: deixa-me ir, que me vá ao meu lugar e à minha terra. O que chama a atenção aqui, irmãos, nessa linguagem que Jacó usa, ele fala, o meu lugar, a minha terra. Mas você lembra bem, que terra Jacó tem? Que terra Isaac tem? Que terra Abraão tinha? A única coisa que eles tinham comprado na terra de Canaã, para dizer sua por compra, era a caverna de Macpela, para enterrar os seus mortos. Era o seu túmulo. Só aquela porçãozinha ali da caverna. Pronto. Mas você percebe aqui, irmãos, na linguagem de Jacó, exatamente esse aspecto que nós vimos que o texto nos ensina. Uma confiança na providência e uma confiança na promessa. Foi a promessa que o moveu. Ele não estava simplesmente satisfeito em estar ali, em algum tipo de conforto, que não era tão conforto assim, viver como um funcionário desse Labão. Mas ele tinha por sua a terra que lhe foi dada por promessa. Aqui, irmãos, está explicitamente entre nós uma expressão da fé de Jacó. Deixa eu voltar à minha terra. Deixa eu voltar à minha Canaã. Aqui o Senhor me prometeu. Ela ainda não é minha de fato, mas ela é minha por promessa. Deixe-me voltar para lá, irmãos. Aqui, queridos, assim como Jacó, ele se sentiu com esse tipo de relação com Canaã, assim também, irmãos, nós devemos ter com a nossa Canaã celestial. Ele foi tomado pelo desejo ardente de voltar. Aqueles dias com Labão mostraram-se que aquela não era a porção que Deus tinha reservado para ele. Da mesma forma, irmãos, a nossa peregrinação nessa terra, os nossos dias com Labão, mostram que essa não é a porção do Senhor para o seu povo. Não é esta era. Não é esse mundo ainda em queda e sob os efeitos do pecado. Assim como Jacó desejou a Canaã que lhe foi dada por promessa, tem de ser o nosso desejo ardente, irmãos, a Canaã celestial que nos foi dada por promessa. Tem de ser o nosso desejo. Deixa-me voltar para lá. Lá é o meu canto, não aqui. E aqui, queridos, nós não devemos exatamente pensar em criar raízes tais que nos façam esquecer de Canaã.
Lembra que nós cantamos no Salmo 137, que tem um duplo propósito ali, fala tanto do culto como de Jerusalém, como a nação que nosso coração queima, que estando em terra estrangeira, Senhor, que minha língua se cole ao meu palato, se eu me esquecer de Jerusalém. Que minha mão resseque toda, se eu de ti me esquecer, Jerusalém. Tem que ser a mesma oração do povo de Deus. Senhor, que minha mão resseque toda, se eu me esquecer da nova Jerusalém que o Senhor tem prometido para mim. Se eu fincar raízes aqui, como se aqui fosse Canaã. Aqui não é Canaã. Aqui é o deserto da peregrinação até Canaã. Deserto não é só as dificuldades que você passa na vida, não, meu irmão. Deserto é a tua vida. Toda ela. Desde que você foi convertido por Cristo, até você entrar na glória, ou até Cristo voltar para lhe buscar, aqui está o deserto. E aí você entende, irmãos, o papel glorioso, embora doloroso, que as injustiças e as aflições cumprem em nossa vida. Quanta injustiça Jacó passou, irmãos? Quanta injustiça Jacó ainda vai passar? Não acabou. Ainda vem mais pela frente. Todas as injustiças, irmãos, toda a não prosperidade aqui nessa era, nos lembram de que aqui não é o lugar. São combustível do fogo desse desejo para a volta do Senhor. É exatamente assim, irmãos, que nós devemos ver toda e qualquer aflição e provação e injustiça. Senhor, aqui de fato não é o meu lugar. Ao invés de você entregar o seu coração à murmuração, ao invés de você entregar o seu coração ao desprezo do Senhor, porque o Senhor não lhe faz o bem temporal e material que você acha que merece, que você não merece. Cada provação, irmão, sobre nós, cada injustiça, tem que nos lembrar disso. Não é aqui. Deixa-me, Senhor, voltar para a minha Canaã celestial. Deixa-me, Senhor, voltar para a minha Jerusalém. De forma, querido, que se você passa por aflições, e aí talvez você olha para o seu irmão ao lado e fala, mas Senhor, ele não passa por tantas aflições assim. Quase que igual a Pedro, né? O Senhor falando com Pedro, o Senhor tratando com Pedro, mas Senhor, e quanto a João? Não, Pedro, é com você que eu estou falando. E às vezes você passa por aflições e por provações e fala assim, mas e quanto o outro, Senhor, que não passa por tantas provações assim? Você tem um benefício que o outro talvez não está tendo ainda. Quanto mais aflições na vida de um filho de Deus, mais avivado é no seu coração o senso disso aqui. A minha terra, a minha Canaã, não é aqui, é lá. É lá. Por isso que Paulo fala que as aflições e tristezas dessa vida não se comparam à glória que está reservada para os filhos de Deus. Quando você passa por essas injustiças e aflições como Jacó passou, é aí que fica mais claro ainda. Se a aflição é grande, se dói, meu irmão, e dói muito, é para que fique muito claramente para nós, maior ainda, se vocês me permitem, mais maior de grande, é a promessa da glória que o Senhor tem nos dado. Mas ainda, irmãos, Jacó, depois de apresentar todas as suas razões, o que estava no seu coração, a sua confiança na promessa do Senhor, a sua confiança na providência do Senhor, aí vem Labão respondendo a ele. Versículo, por favor, 27. Então lhe disse Labão, se agora tenho achado graça em teus olhos, fica comigo,
tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Aí aqui, irmãos, vem uma situação bem tensa da narrativa, né? Jacó apresenta seu desejo de sair àquele que era o seu patrão, e aí Labão tenta impedir Jacó. E qual a motivação de Labão? O texto é explícito. A motivação de Labão é por interesse próprio. Ele quer que Jacó fique ali por interesse próprio. É Labão, minha gente. Não é nenhuma surpresa. Só que, de passagem aqui, irmãos, tem uma questão antes de nós entrarmos no ponto principal daqui. Uma questão útil que um comentarista destacou, e mesmo que sendo de passagem, é útil ser colocado isso aqui. Jacó, irmãos, trabalhava para Labão pelo menos há 14 anos. Qual foi o momento que nós encontramos antes Labão falando isso para Jacó? Labão expressando, ainda que por motivações carnais, aqui é uma expressão e um reconhecimento da bênção de Deus sobre ele por causa de Jacó. Quantas vezes ele havia expressado e reconhecido isso? O texto nos dá a conhecer que só agora Labão faz isso. Labão desfrutando da bênção do Senhor. 14 anos. Quando Jacó diz, eu quero ir embora, aí ele reconhece. Fica. Deus está me abençoando por meio de você, por amor de ti. Queridos, ainda que de passagem, isso aqui é útil destacar. Não esperemos as pessoas partirem para dizermos o quanto a amamos, para expressarmos para ela a importância delas em nossa vida, para reconhecermos as bênçãos que Deus tem nos dado por meio de tais e tais pessoas, irmãos. Não esperamos. Que seja uma prática comum, irmãos, no nosso meio. Um morto não ouve. Você pode falar o quanto quiser no caixão da pessoa que você ama, ela não vai ouvir. A não ser que você seja romanista e crê que mortos ouvem orações. Isso é heresia. Mortos não leem Instagram, mensagens de homenagem. É bom para aqueles que estão ali vivos verem o quanto você amava, mas não espere esse momento. Não espere a pessoa morrer para você dizer o quanto que você amava, o quanto que ela é importante para a sua vida, o quanto que ela foi um instrumento de Deus para a sua vida. Não espere ela ter de ir embora. Fica longe para você reconhecer isso. Fale. Afeto, irmãos, não é pecado nem fraqueza, muito pelo contrário. Afeto é essencial à vida humana e, mais especificamente, é essencial à vida cristã, queridos. Qual foi, então, a última vez que nós chegamos para a nossa esposa, o nosso esposo, e falamos, amor, como eu sou grato a Deus pela sua vida na minha vida. Ou da sua boca sai só condenação, sai só crítica e desprezo. Quantas vezes você chegou para o seu filho, pai, e expressou esse afeto? Ou você, filho, chegou para o seu pai e falou, pai, mãe, Deus tem me abençoado por meio da sua vida. Muito obrigado, louvado seja o Senhor. Quantas vezes líderes e liderados, isso foi feito mutuamente. A liderança reconhecendo a bênção de Deus na sua vida por ter tais liderados, e os liderados reconhecendo a bênção de Deus por sua vida por ter tais líderes. Ou até mesmo patrões e empregados. Apenas, irmãos, uma ideologia perversa coloca patrões e empregados um contra o outro. E não entendeu o papel que cada um cumpre em benefício um do outro, o patrão proporcionando um benefício, o empregado proporcionando um benefício. A bênção mútua ali, irmãos. Quantas vezes nós fizemos isso? Ou nós vamos agir como Labão? Quando a pessoa talvez estiver nos esvaindo pela mão, saindo de perto de nós, quer pela morte, quer pela mudança, aí é que nós vamos se tocar em dizer, não, fica, como você é uma bênção na minha vida.
É claro que isso pode ser feito, irmão, de forma carnal, como Labão está fazendo aqui, ou isso deve ser feito de forma espiritual, como realmente um louvor ao Senhor. Portanto, querido, não espere as pessoas que estão ao seu redor, que você ama, que são instrumentos de Deus na sua vida, irem embora, para você falar o quanto você é abençoado pela vida dessa pessoa, quer seja o seu cônjuge, quer seja os seus filhos, os seus pais, os seus líderes, os seus liderados, os seus empregados, o seu patrão. Expressemos isso, irmãos. Só que aqui, queridos, o ponto mais importante é, de fato, o que é que Labão está pretendendo aqui? Isso está vindo de Labão. Então não é à toa que ele fala isso, irmãos. Não é uma coisa tão boa assim. Você está partindo de um homem que é dominado pela avareza. Ele tenta impedir, sim, irmão Jacó, de obedecer o que Deus mandou por razões egoístas. Sim, ele reconhece a bênção do Senhor. Ele está dizendo, eu tenho experimentado, eu estou vendo que Deus está me abençoando, não por mim, mas por amor de ti. Por isso que eu quero que você fique. Porque eu quero mais dessa bênção. Ele faz isso, irmãos, por uma visão interesseira de Deus. Não é de Jacó simplesmente. É de Deus. Jacó, você é meu pé de coelho. Você é meu amuleto da sorte. Você é minha camisa da sorte, é minha cueca da sorte. Fica aqui. Porque você comigo aqui está dando tudo certo. O teu Deus está me abençoando. E o que eu quero é isso. Queridos, ele está simplesmente olhando para as questões materialistas e temporais da bênção do Senhor. Ele está tendo uma visão, irmãos, totalmente equivocada acerca de Deus, da sua bênção sobre o seu povo. Labão não crê no Deus de Israel. Lembre-se, ele não crê. Ele é idólatra. Ele está no meio de um povo idólatra. E acolheu o seu sobrinho Jacó, que crê nesse Deus chamado Javé. Aí percebeu, esse Deus aí está me abençoando por meio de Jacó. Ele ama Jacó e eu estou recebendo aqui os benefícios. Ele não crê, irmãos. Ele não crê, mas quer os benefícios de Deus. Ele não crê em Deus, mas quer as bênçãos materiais que vêm do Senhor. Ele vê, irmãos, tudo o que Deus faz por amor a Jacó e por causa de Jacó, mas não crê no Deus de Jacó. Ele quer usar Jacó como um amuleto da sorte, quer usar Deus como o gênio da lâmpada mágica, para satisfazer as suas vontades carnais, sem ter nenhuma relação pactual com ele. Irmãos, quantos não são exatamente assim como Labão, irmãos? Quantos parentes ou ímpios olham para as bênçãos de Deus na vida dos crentes, do povo do Senhor e falam, eu quero essas bênçãos. Eu até simpatizo com o teu Deus. Veja, eu até ouço as músicas evangélicas. Acho elas tão lindas. Quer as bênçãos, mas não quer o Deus. Quer os benefícios, mas não quer a fé, irmãos. Eu tive, queridos, um parente assim. Quando a coisa apertava financeiramente, corria para uma seita universal do Reino de Deus. Ia lá, chorava. Quando eu e meu irmão ficávamos doentes, levávamos para lá. Quando, irmãos, essas situações aconteciam, sim, esse pastor reformado, confessional, eu passei, irmão, nas águas do Jordão. Eu passei na fogueira santa. Eu fui ungido com óleo consagrado. E eu bebi litros e litros de água benzida evangelicamente, colocada em cima da televisão, quando ainda existia aquela televisão caixão. Fruto de quê? De um parente que, quando a coisa apertava, queria as bênçãos de Deus, mas nunca creu no Deus que se revela na palavra. Ele até dizia, com orgulho,
Eu consagrei você e seu irmão a Deus. Fico até feliz de vocês dois serem pastores. Meu irmão está caminhando para isso, se Deus quiser. Mas nunca se entregou a Cristo. Queria as bênçãos, mas não queria Cristo. Que terrível situação, irmãos. Que terrível situação é ser como Labão. É ser como Labão. Querer usar Deus como se fosse um gênio da lâmpada mágica. E o povo dele como se fosse um amuleto da sorte, irmãos. Você é assim? Qual é o seu real interesse? Você de fato tem interesse por Cristo? Ou você quer apenas as bênçãos materiais dele? Você quer algum benefício que ele pode lhe dar? A cura de uma doença? A bênção de algum emprego? A bênção de paz na família? Se assim é o seu interesse por Cristo, você não tem um interesse salvador. Você é como Labão, interesseiro. Você tem um interesse carnal em Cristo e não salvador. E não são interesses carnais que salvam as pessoas. Apenas o interesse salvador por Cristo, pela sua beleza, por quem Ele é que é o interesse salvador. Ainda que Ele não aumente R$1 em nossa conta bancária, desde que nós cremos nele, até nós sermos levados a Ele, ainda assim, o interesse vivo por Cristo continua. Porque não é em função do que Ele pode dar ou deixar de dar nessa vida, mas é por Ele. Ele por si só é o maior tesouro. Quem entendeu isso não vai querer usar Deus como um gênio da lâmpada mágica, não vai querer usar o povo dele como amuleto, não vai querer suborná-lo. Porque no fundo era um pouco disso. Meu parente se distanciava, aí falava assim, eita, agora o negócio apertou, peraí que eu vou ali subornar o senhor. Senhor, eu estou aqui, estou dando ofertas, estou fazendo a coisa, estou vindo para os cultos das 10, das 11, das 12. Enganar. Mas Deus não é enganado por falsos interesses, irmãos. Agora veja que interessante também aqui. Labão, ele participa das bênçãos materiais por Jacó, mas não das bênçãos pactuais. Não das bênçãos espirituais, irmãos. Quantos não enxergam a bênção do Senhor apenas nisso? Às vezes, irmãos, até tem. Deus dá o melhor desse mundo para muitos ímpios, mas ele jamais tem a bênção do Senhor. Você pode ter todo o ouro dessa terra, todo o ouro. E quem te deu não foi Satanás, não. Foi Deus. E ele dá muito desse mundo para os ímpios. Mas jamais verão a menor pedrinha de ouro da Nova Jerusalém. Porque bênção material não é igual a favor de Deus. Ele faz isso para o seu povo de forma favorável, sim. Mas ter ou não ter não é a bênção do Senhor, efetivamente, irmãos. Labão usufruía dessa bênção temporal, mas não das bênçãos do pacto, queridos. Nem sempre as coisas prosperarem é porque você está fazendo a coisa certa. Labão teve prosperidade. Labão teve muita coisa por causa de Jacó. Ele poderia pensar, tá tudo bem, tá tudo certo. Não. Nem sempre é igual, irmãos. Deus, queridos, frequentemente abençoa os ímpios com as misericórdias por causa e para o bem daqueles que são seus filhos. Quantas vezes, irmãos, o Senhor não abençoa a sua igreja por meio de homens ímpios, afortunados? Ele abençoou o ímpio para, por meio desse ímpio, ele abençoar a sua igreja. Só que a cegueira gananciosa de muitos é tal que não conseguem nem perceber. Não conseguem nem perceber. Labão, irmãos, participou das bênçãos por causa de Jacó. Isso aqui nos lembra uma coisa, irmãos, acerca do Evangelho.
Nós participamos das bênçãos de Deus por causa de Cristo. Nós somos Labão. Cristo é o nosso Jacó. Que nós podemos dizer, nós só somos abençoados por causa de Cristo. Não há nada em nós que nos faça merecer essa bênção, irmãos. E por último, querido, note bem, Jacó foi um meio de bênção para Labão. Ele ter se entregue à promessa do Senhor, ter abraçado a promessa dele em Cristo, no pacto da graça, a promessa de lhe dar uma terra, ele ter confiado na providência do Senhor, o fez com que ele fosse uma bênção para Labão. Mesmo Labão sendo tão odioso para com ele, mesmo Labão fazendo tanto mal a ele, ele foi uma bênção para Labão, irmãos. Por isso é que nós aprendemos uma coisa, irmãos. Aqueles que estão em pacto com o Senhor devem ser bênção para aqueles que estão ao seu redor. Se você é um filho crente no Senhor, você deve ser uma bênção para os seus pais. Se você é um pai crente no Senhor, você deve ser uma bênção para os seus filhos. Se você é um empregado, você tem que ser uma bênção para o teu patrão. Se você é um patrão, você tem que ser uma bênção para o seu empregado. Se você é aluno e a sua presença numa faculdade, numa escola, tem de ser bênção para aqueles que estão ao seu redor, mesmo muitos desses querendo fazer mal ao povo de Deus. Você é uma bênção onde você está? Ou você é o pior aluno da sala se dizendo crente? Ou você é aquele empregado mais indesejado, preguiçoso, que só dá trabalho? Que vergonha, irmãos, ter sobre si o nome de Cristo, estar em pacto com Cristo e não ser instrumento de bênção para aqueles que estão ao nosso redor. A principal bênção, irmãos, não vai ser, embora inclua as questões temporais, mas a principal bênção vai ser você apresentar Cristo para aqueles que estão próximos de você. Você não está em um lugar só por estar. Você não está numa faculdade só para você ter um diploma. Você não está numa empresa só para você ter o seu pão. Você está ali para glorificar ao Senhor. E você está ali para apresentar a maior de todas as bênçãos àqueles que estão ao seu redor: Cristo. E aí, os homens poderão olhar e dizer: eu tenho sido abençoado. Eu tenho sido abençoado por causa desse servo do Senhor. Eu conheci a maior de todas as bênçãos por causa deste servo do Senhor. Eu conheci a Cristo. Não nos furtemos, irmãos, de confiar na providência do Senhor e nas promessas que Ele nos faz em Cristo, porque grande benefício há na entrega ao Senhor dessa forma. Amém. Oremos, irmãos. Senhor, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por nos ensinar essa porção da Tua palavra, a maravilhosa bênção, Senhor, que é confiarmos em Ti e nos entregarmos ao Senhor. E então vivermos segundo essa confiança e essa entrega, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos ensinar o desejo que deve estar em nosso coração ardente da nova Canaã, Canaã celestial, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos ensinar que a confiança na Tua providência nos leva a reagirmos às injustiças dos homens, não com mais injustiça, mas com a justiça que é devida, porque confiamos no Senhor. Obrigado, Senhor, por nos ensinar que devemos ter o real interesse por Cristo e não usar as bênçãos materiais como o nosso desejo primário, Senhor. Livra-nos, Senhor, de sermos carnais como Labão e que haja em nós um real interesse por Cristo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.